lei de Dalton e leis volumétricas. Neste segundo vídeo, eu vou começar relembrando o modelo atômico de Dalton, que você já deve ter visto. Então, segundo Dalton, que propôs o primeiro modelo atômico científico, o átomo ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. O modelo atômico de Dalton ele é conhecido como bola de bilhar. Então aqui eu tenho 3 bolinhas, certo? E cada bolinha, segundo Dalton, representa um elemento químico. Bolinhas iguais, o mesmo elemento químico. Bolinhas diferentes, elementos químicos diferentes. O que eu quero discutir agora é como eu posso utilizar o modelo atômico de Dalton para justificar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Só para lembrar, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Essa lei diz que a massa dos reagentes, certo? Reagente, o que fica aqui do lado esquerdo, é igual à massa dos produtos. Os produtos é o que fica aqui do lado direito da seta. Como é que o modelo atômico de Dalton explica isso? Como o átomo, segundo ele, é algo indestrutível e indivisível, em uma reação química existe a conservação dos átomos. Sim. A quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes é igual ou é a mesma quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Já que o átomo é indestrutível, já existe a conservação do número de átomos automaticamente e existe a conservação da massa. De acordo com Dalton, eu posso interpretar uma reação química como sendo um rearranjo de átomos, por exemplo. Aqui eu representei o hidrogênio, H2, então 2 bolinhas de hidrogênios pintadas. Só que eu tenho 2 H2, então aqui 2 H2. O2 vou representar com bolinha vazada. Tá aqui. O2. 2 águas. A água é formada por uma bolinha vazada e 2 pintadas. Então tá aqui uma bolinha vazada do oxigênio e 2 pintadas do hidrogênio. Como eu tenho 2 águas aqui, então aqui 2 bolinhas vazadas, 2 pintadas, 2 pintadas. Perceba que nessa reação o que houve é um rearranjo desses átomos. Só que o número de átomos é o mesmo, então eu posso dizer que existe a conservação de massa aqui nessa reação. Já que existe a conservação dos átomos. Legal? E a lei de Proust? Para Proust, quando nós temos uma substância, independentemente de sua origem, a porcentagem em massa, a composição em massa, se conserva e é a mesma. No caso da água, nós temos 11% em massa de hidrogênio e 89% em massa de oxigênio. Essa porcentagem ela é conservada. Eu posso justificar isso assim, ó. Porque segundo Dalton, quando nós temos uma substância formada por átomos, a quantidade de átomos é constante. Já que a quantidade de átomos é constante para uma substância, automaticamente sua porcentagem em massa será também. Legal? Agora vamos ver uma outra lei ponderal aqui.
que eu não comentei no vídeo anterior. Deixei para comentar agora. Que é a lei de Dalton. Esqueça um pouco o modelo, que não é o modelo atômico aqui. Agora, nós vamos falar da lei de Dalton. Uma lei ponderal que Dalton descobriu. Lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Dalton percebeu o seguinte: quando nós temos substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, certo? Nesse caso, a água e a água oxigenada. São substâncias diferentes, certo? Mas são formadas pelo mesmo elemento químico, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. O que Dalton percebeu foi o seguinte: quando nós fixamos a massa de um desses elementos, nesse caso, eu fixei a massa do hidrogênio, aqui, 2 gramas. Quando nós fixamos a massa de um desses elementos, a massa do outro elemento guarda uma relação de números inteiros e pequenos. Ah, como assim? Vamos lá. Eu vou fixar a massa do hidrogênio, 2 gramas aqui na água, e a massa do hidrogênio, 2 gramas aqui na água oxigenada. A massa do oxigênio, 16 gramas aqui na água, 32 gramas aqui na água oxigenada. Então, a proporção aqui é 16 gramas para 32 gramas. Essa relação em massa é 1 para 2. É uma relação pequena e inteira. Então, quando fixamos a massa de um elemento, a massa do outro guarda uma relação inteira e pequena. Inteira por quê? Porque o átomo, ele é indivisível. Não tem como uma substância diferente ter meio átomo a mais. Ou ela tem 1, 2 ou 3. Sempre números inteiros. Legal? Então, mais uma vez, né? Agora usando o modelo atômico de Dalton para justificar uma lei. Que nesse caso é a lei de Dalton. Então nós vimos como o modelo atômico é importante para justificar as leis. Agora vou dar uma pausa nas leis ponderais e vou tratar da lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac. Também é importante. O que Gay-Lussac percebeu? Que quando temos uma reação química, certo? Com participantes no estado gasoso, nas mesmas condições de pressão e temperatura, essas substâncias guardam entre si uma proporção pequena e inteira. Ah, mas como assim? Vamos pegar um exemplo numérico. Síntese da amônia, formada só por gases. Gás hidrogênio, gás nitrogênio e gás amônio. Primeiro experimento. Isso é um fato, tá? Então eu tenho aqui 30 litros de hidrogênio, 10 litros de nitrogênio, formando aqui 20 litros de amônio. Segundo experimento. Eu vou triplicar o hidrogênio. Então eu tenho 90 litros de hidrogênio, triplico o nitrogênio, 30 litros de nitrogênio e triplico amônio, 60 litros de amônio. Essa relação 30 para 10 para 20
que é a mesma aqui, 90 para 30 para 60, tem uma relação que eu posso escrever assim, ó, uma proporção de 3 para 1 para 2, que é exatamente os coeficientes estequiométricos, né? 3, 1 e 2. Então eu posso dizer que quando eu tenho gás nas mesmas condições de pressão e temperatura, existe uma relação entre eles, que é uma relação pequena e inteira, que é dada pelos coeficientes estequiométricos da reação. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo diferente. Eu tenho aqui a síntese da água. Vamos imaginar que eu consumi nessa síntese 200 litros de oxigênio. Sabendo da lei volumétrica de Gay-Lussac, qual deve ser o volume de água gerada aqui nessa reação? Água gasosa ou a vapor. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Bom, como é que faço isso? Eu posso trabalhar com uma relação. Qual a proporção entre eles? A proporção entre oxigênio e água é um volume de oxigênio para 2 volumes de água, coeficiente estequiométrico. Gay-Lussac percebeu isso. Como eu tenho 200 litros de oxigênio, qual deve ser o volume de água? X, né? Se você resolver essa conta, você vai ver que, como o volume da água aqui é o dobro do oxigênio, certo? Então X tem que ser o dobro de 200. Isso vai ser 400 litros de água. É uma relação, então, em volume. E para terminar, princípio de Avogadro. Nós vimos lá atrás no estudo dos gases, ou você viu, que de acordo com Avogadro, volumes iguais de quaisquer gases na mesma condições de temperatura e pressão têm o mesmo número de mol, o mesmo número de moléculas. Então, se eu tenho aqui gás oxigênio e aqui gás hidrogênio, ou cloro gasoso, não importa o gás, nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes, se os volumes forem iguais, vai ser a mesma. O número de mol vai ser o mesmo. Isso é legal, porque eu posso então juntar o princípio de Avogadro com a lei volumétrica. E esses coeficientes daqui, certo? São os coeficientes que eu posso dizer em mol. Então eu tenho aqui o coeficiente do hidrogênio, 2 mol de hidrogênio. Coeficiente do oxigênio, que não está aparecendo aqui na frente, mas é 1. Então, 1 mol. E os coeficientes da água aqui, que é 2 água, então 2 mol. 2 mol de água. Como todo mundo é gás, eu posso dizer que eu tenho aqui 2 volumes de hidrogênio, 1 volume de oxigênio e 2 volumes de água.
A proporção em mol é a mesma proporção em volume. Ok? E é isso aí, moçada. Vá lá, faça um exercício.